Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Mentes Brilhantes. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e quero também agradecer a audiência, que nós recebemos muito e-mails e sugestões, pessoas que entram em contato conosco buscando mais informações sobre aquela entrevista. Então eu agradeço de você estar aí conosco. E hoje, para nós é uma noite muito especial, porque nós trouxemos para o programa de hoje uma pessoa muito jovem e muito talentosa. Um empresário que também é do segmento da educação corporativa. É um empresário que vem aí com a sua missão de levar realmente o conhecimento e transformar a vida das pessoas, né? E este jovem empresário se chama Sam Jolem. Sam, seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pelo muito jovem. Mas você é jovem. Quantos anos você tem, Sam? Eu estou com 31. Super jovem. Jovialidade, né? Olha, e eu digo que hoje você ser um empresário, você ter uma empresa neste momento atual é muito difícil. E a gente percebe que as pessoas estão envelhecendo. E você, meu rapaz, com esse semblante, com essa cara linda, estou vendo que no seu segmento as coisas estão bem. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, tudo bem? Sou o Sam. Assim, Silvia, eu digo que nada vai muito bem ou muito mal por conta de ser um determinado setor ou outro. O que eu acredito, essa minha crença, é que as coisas podem ir muito bem, podem ir muito mal, de acordo com a área que você atua, de acordo com o que você atua, antes de tudo. Que é óbvio, sua área pode sofrer mais influência de $1, está afetando diretamente a maneira como você vende, o quanto você paga no seu produto, mas eu acho sempre que você faz sua empresa, você faz o seu negócio, você escolhe para onde ir, e as pessoas normalmente elas gostam de se fazer às vezes de vítima e falar assim, meu negócio, o ramo, o Brasil está indo mal, e não é verdade, porque tem muitas pessoas que estão prosperando. Com certeza. Mas me diga uma coisa, Sam, Claro. Hoje você tem uma empresa que hoje é referência no mercado, a empresa dele chama Instituto Elsevier. E para você que está buscando realmente uma especialização, ele tem os melhores profissionais, tanto palestrantes internacionais como os brasileiros, que são os de maior gabarito, né? Para montar essa empresa, como que foi? Conta pra gente, porque eu sei um pouquinho da sua história, né? De um menino, de um jovem, né? Agora, de um empresário, como foi que você fez essa caminhada? Conta um pouquinho para a gente poder saber. Assim, Silvia, tudo começou há muitos e muitos anos atrás. Acho que vou contar esse comecinho de como eu me interessei por programação neurolinguística, coaching, hipnose, que não são coisas tão comuns, né? Exatamente. E tudo começou quando eu tinha 12 anos de idade. O meu pai, ele queria que eu fosse um grande empresário, ou alguém na vida, sei lá. Olha, e na deu cabeça certo? dele. Mas deu certo? Espero que sim, né? Espero não estar desapontando o papai. Mas ele tinha essa ideia e não tinha muito dinheiro pra gente fazer isso e ele acreditava que eu poderia ser alguém. E naquela época tinha começado a onda de cursos de liderança e tudo mais. E ele me levou num curso que tinha um pouco de programação neurolinguística. Eu tinha 12 anos de idade. Nossa. E eu lembro que quando eu voltei da escola, a professora me perguntou assim, e aí, o que você fez de final de semana? Eu falei, olha, professora, eu fui fazer um curso de programação neurolinguística. Então você já imagina que eu não era uma pessoa tão comum. E não muito normal para lá. Porque meu colega de quarto, até que fez o curso comigo, tinha 80 anos. Eu tinha 12, então você imagina... A lei do contraste. Onde eu estava indo, né? E acontece que isso ficou na minha cabeça, e fui continuar minha vida, fui estudar, comecei a faculdade, e parei a faculdade, e comecei a trabalhar. Entrei no mercado, comecei a trabalhar, e um amigo do meu pai, que era japonês, ele falou assim, olha, Sam, por que você não vai para o Japão? Aí eu falei, olha, Japão? Japão é uma coisa que, na minha cabeça, pelo menos, era uma coisa que quando tudo tivesse dado errado, você ia pro Japão, sabe? Pra comunidade. Era o plano B. Pros primos. Nossa, deu tudo errado na vida, você vai pro Japão. E vai trabalhar na fábrica lá. Eu falei, olha, não sei, nunca pensei em ir pro Japão. Ele falou, olha, se eu fosse você, eu pensaria nisso, porque ir pro Japão é que nem viajar no tempo.
Porque Olha. você vai conhecer o que a sociedade talvez brasileira, talvez seja daqui a 10, 20 anos, quem sabe. Eu falei, pô, que legal. Eu tinha 19 para 20 anos na época. Falou, é aqui que eu vou. Então tá bom, vamos conhecer o futuro. E por acaso eu conheci um primo que estava lá, todo japonês que tinha Tem um primo? Um primo que está no Japão. É igual... E aí fui eu para o Japão com a cara e coragem, né? Parcelei minha passagem em vezes e fui lá, chegando no Japão, eu conheci um mundo incrível. Tecnológico, tudo é diferente. Tudo. E para começar, talvez a coisa mais estranha é você chegar num lugar que só tem japonês. Pode parecer estranho e besta até, mas você, de repente, você chega num lugar onde o lixeiro é japonês, o motorista do ônibus é japonês, o taxista, todo mundo tem o olhinho puxado. E comecei o trabalho na fábrica, então fui operário no Japão, e assim fiquei durante um ano trabalhando 18 horas por dia. Então, você nunca tinha trabalhado na vida, né? Eu já tinha trabalhado muito, mas no mas Brasil, não da forma. do jeito que 8 horas, 10 horas por dia. Mas eu trabalhava 18 horas, então eu acordava às 3 da manhã, começava a trabalhar por volta das 5 da manhã, tá? Eu trabalhava até às 10 e pouco, 11 horas da noite, chegava em casa meia-noite, tomava um banho e dormia 3 horas e voltava, de segunda a sábado. Então, não tem vida, né? E era interessante que assim, eu ficava naquelas máquinas, trabalhando o tempo todo, executando o serviço com o corpo. O que na verdade eles queriam de mim não era a minha inteligência. Não, se você treinasse um macaco, treinasse bem ali, ele faria o trabalho e a troco de banana. Mas ele queria só seu corpinho. Eles queriam só os brasileiros ali, né? E o que eu usava? Eu usava a minha cabeça para ficar voando, ficar pensando. O que eu posso fazer da vida? E eu aprendi isso. Eu entrava no estado de auto-hipnose, meu corpo continuava trabalhando ali enquanto eu ia embora longe. E nessa, eu também lia muitos livros na época, porque eu não aceitava. Eu falei, eu quero mais do que isso, eu não quero ser um operário pro resto da vida. Eu vim aqui para conhecer alguma coisa diferente. E fiquei nessa coisa de o que eu faço, o que eu vou fazer, até que eu tive um insight. Eu quase morri no Japão, assim, eu trabalhei 36 horas seguidas, então eu fiz 3 turnos inteiros, e eu comecei a passar mal, a pressão alta, e eu fui pro hospital, e eu vi um homem morrendo na minha frente. Foi aí que te deu... E o cara usava um uniforme parecido com o meu, tinha em torno, sei lá, uns seus 40 e poucos, 50 anos, com a filha, ele teve um derrame na minha frente. E eu falei, putz, será que se eu continuar nessa vida, trabalhando por dinheiro, eu não vou chegar a ter o mesmo resultado do que esse homem teve? Com certeza. E nessa mesma época eu quase tinha perdido minha mão numa máquina também. Eu tinha que colocar a mão numa máquina, eu fui fazer a manutenção e acionar a máquina, eu quase perdi a mão direita. E ao mesmo tempo no Japão, não sei se você sabe, mas o Japão é um dos países com o maior índice de suicídio do mundo. E eu conheci algumas pessoas da fábrica que se mataram. Tanto que onde eu morava, era tipo uma Coab, onde morava o pessoal mais pobre no Japão, a gente tinha um prédio do suicídio do lado. E era onde toda semana alguém se jogava do alto do prédio. Entrava lá e pulava. E é muito triste, porque tem esse contraste de ser um país economicamente muito desenvolvido, mas tão pobre emocionalmente, tão pobre em termos de autoconhecimento. E nessa coisa de eu quase morrer ali, de ver uma pessoa morrendo, quase me machucar pro resto da vida. Isso começou a fazer efeito. Eu comecei, putz, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que é só dinheiro, a vida? Será? O que eu vou fazer da minha vida? Comecei a pensar. E falei, o que eu faço? E aí tive um insight, falei, eu já sei o que eu quero. Não importa o quanto eu vou ganhar, o que eu vou fazer, eu quero ajudar outras pessoas a viverem, a se conhecerem, a pensar na vida, o que eles querem da vida, para onde eles querem ir. Ter uma vida melhor. Ter uma vida melhor. E voltei com isso, consegui economizar dinheirinho no Japão, cheguei aqui no Brasil com um dinheirinho contado. Aí eu pensei, né, 20 anos, um dinheirinho ali na mão, dinheiro na mão é vendaval, né, o pessoal conta. E o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? E eu fui conversar com meu pai. Meu mesmo pai que me que me colocou nesse processo de autoconhecimento. Eu falei, pai, o que eu faço? E meu pai falou assim, o que você quer fazer? Se o dinheiro é seu, você faz o que você quiser.
Falei, olha, que beleza, né? Nunca tive dinheiro na vida, agora eu tenho algum dinheiro, o que eu vou fazer? Falei, então, talvez 20 anos, o que a gente quer? Quer um carro, né? Lógico. Eu falei, acho que eu vou comprar um carro, né, pai? Falei, olha, filho, tudo bem, você tem um dinheiro para comprar um carro, mas talvez tenha que ser o carro mais, nem que se for o carro mais barato de todos, zero, você não consegue. Então você vai ter que comprar um carro usado. Você vai ter que comprar um carro simples, usado, dá para pagar. Porém, quando vier o IPVA, quando vier o seguro obrigatório, combustível, seu dinheiro vai todo embora. Eu falei, pô, verdade, né? Não é um bom investimento. Pô, eu falei, não quero voltar para o Japão, ter que trabalhar, não, quero outra coisa. Então vamos lá. Então vou abrir um negócio. Filha, esse dinheiro que você tem, você não vai abrir nada, desculpa. Né? Vai ser o quê? Camelô? E tanto que eu trabalhei um tempo como camelô, vendia espetinho de morango com chocolate na rua. De verdade isso. Ali na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo. Quem não conhece, é uma rua aqui em São Paulo que vende coisa de música, do lado do Hospital das Clínicas. Eu tinha uma banquinha de, sei lá, ficava na calçada, assim. Eu pagava aluguel para uma loja de doce e eu parei na frente ali e eu tinha uma cascatinha de chocolate. E aí a fazenda. Na época não existia isso, eu tinha visto no Japão. Eu comecei a fazer isso, ganhava algum dinheirinho, já ganhava mais do que se eu trabalhasse num salário. Porém, não era o que eu queria, tanto que eu vendi. E tá, o que eu posso mais fazer? Meu pai falou, olha, por que você não investe em educação? E aí já estava a sua ideia que você tinha tido no Japão. Eu falei, o teu sentimento. Sim, porque educação é uma coisa que não perde valor, né? Não amortiza, não desvaloriza, não tem imposto depois que você aprendeu, ninguém não tem imposto de você. anual, ninguém te rouba. Me passa esse conhecimento. Não tem isso, né? É uma coisa que é sua para sempre. Não tem arrastão. Imagina. Isso é um perigo, hein? Roubar seus conhecimentos. Sei lá, não sei que você bata a cabeça, tem um Alzheimer por aí na sua velhice, você não vai perder o conhecimento. Ele me disse isso, eu falei, pô, interessante. E eu já tinha começado a faculdade, poderia voltar e terminar a faculdade, poderia fazer muita coisa, porque educação é algo muito amplo. E eu lembrei daquele curso de PNL lá atrás. Com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade. Falei, não, por que não investir nisso? E aí eu mergulhei. Fui estudar programação neurolinguística, coaching, hipnose, constelações familiares, coisa que para o público em geral é uma coisa bem afastada, por mais que hoje venha se tornando mais popular. Mas assim, mudou minha vida. Com certeza. Mudou minha vida. Porque o importante, nós que trabalhamos com o conhecimento, que a partir do momento você trabalha com uma coisa que você aprende todo dia. Né? Então, assim, é uma coisa assim, transformadora. Nenhum dia é igual ao outro. Né? Então, os cursos que a gente faz de programação e de hipnose está sempre acrescentando na nossa vida. E aí foi que você montou a Elsevier. Não, isso foi só o começo. Só então, eu comecei a estudar. O processo da Elsevier levou quase 10 anos, né? Para começar, para acontecer mesmo. Eu comecei a estudar PNL e falei, uau, porque assim, eu conhecia muita coisa, eu sabia muita coisa, tinha lido muita coisa, fiz todos os cursos do Sebrae, fiz tudo. Sabe quando você junta muita informação, se prepara, né? Mas você não sabe como colocar em prática? Como transformar tudo aquilo que você sabe em um resultado? Eu tinha esse problema. E quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, que a gente chama de PNL também, a sigla, eu descobri como me usar. Como usar a minha ferramenta, como usar o meu cérebro para ter resultado. E isso, assim, foi transformador. Porque a partir do momento que você se conhece, você muda totalmente. Você tem noção de quantos alunos já passaram pela Elsevier? Olha, alunos mesmo... Porque é de formação, é formação. Nossas formações, elas duram em média 7 dias, né? Não é palestra que você coloca lá dentro do auditório. São mais de 12 mil alunos em 4 anos. Nossa, formação de profissionais. Formados. Então, são muitas pessoas. Foram muitas pessoas. E os palestrantes internacionais? É um trabalho também bem, não diria, mais trabalhoso de você trazer. Né? Porque você tem que ter a parte de tradução, você tem que ter, na hora que você faz o evento, ele tem um pouco mais de dificuldade, não tem? Olha, eu não considero, não diria que seria mais difícil. Eu digo que seja um trabalho um pouco diferente do comum.
tá? Porque se é uma pessoa aqui do Brasil, você pega o telefone e você conversa. Oi, tudo bem? Não, e o Corinthians? Sei lá. Você tem um assunto para conversar com aquela pessoa que tem a ver com a nossa realidade do dia a dia. Com um treinador internacional, não. Mas geralmente eu procuro e me assemelho a eles. Então eu encontro semelhanças e a gente se dá super bem. Então isso vem desde o começo de como foi isso. Eu trabalhei numa empresa alemã, né? Então eu aprendi inglês sozinho, porque eu descobri que eu falava inglês numa viagem de 13 horas até Amsterdã, indo para o Japão. Porque eu passei 13 horas no meio de 2 gringos gigantescos do meu lado, no voo mais barato que tinha. Então não tinha televisãozinha naquela época, só tinha uma revista que eu li 10 vezes. E aí você ficou... E chegou uma hora que eu falei, eu vou conversar com esses gringos, né? Não tenho o que fazer. Hello. Eu não falava inglês. Mas eu achava que não falava. E aí, conversando, eu entendi que um era engenheiro, outro morava na Holanda. E tal. Eu expliquei que eu era do Brasil, eu não sabia a palavra, eu explicava do jeito que eu podia. E eu falei, caramba, olha, eu falo inglês. E a partir disso, eu comecei a treinar e ousar conversar. E eu virei um amigo de uma empresa alemã que organizava cursos nessa área, virei aluno. Eu comecei a frequentar os cursos, eles começaram a me convidar como assistente. Nessa época também eu comecei a dar palestras, tá? Que um diferencial hoje meu é que eu não faço palestra mais. Na época eu dava curso, dava palestra. E nessa época, essa empresa alemã, eu comecei a trabalhar na organização. Quer dizer, você fez todo um estágio. Eu fiz um estágio, eu era um estagiário, eu ganhava nada, eu ganhava, obrigado, viu, Sam? Valeu, você é importante. Mas eu fui de estagiário dessa empresa a dono de 49% da empresa em 3 anos. Quando eu digo que é um menino prodígio... Mas eu não diria que o fato de ser, assim... Isso é uma coisa até que eu gosto de dizer. Não acho que eu sou prodígio, nada disso. Eu acho que eu sou chato, eu sou persistente. Porque eu não aceito eu não poder, eu não conseguir fazer alguma coisa. Aquilo é muito difícil, não faz. Mas quem disse que é muito difícil? Eu sou um pouco do contra, sabe? Tanto que do programa, eu gosto de pensar fora da caixa. Porque se todo mundo fizer uma coisa do mesmo jeito, quem fizer diferente vai ter um resultado diferente. Com certeza. Então, eu gosto de tentar pensar diferente. Se todo mundo começar a falar que aquilo ali é azul, eu falo, será que aquilo é azul mesmo? Vou dar uma volta e ver. Às vezes é mesmo, às vezes você não tem o que fazer, não tem solução. Aí a insistência vira burrice, na minha opinião. Mas o que eu comecei a fazer ali não, eu quero. Sam, você não é formado, você não tem faculdade. Tanto na Elsevier, se você parar para pensar, até um tempo atrás, de toda a equipe, de 20 e poucas pessoas, quase 30 pessoas trabalhavam na Elsevier ali naquela época, que a gente tirou essa foto, e só eu e a faxineira não fizemos faculdade, né? De resto, todo mundo se formou em alguma coisa. O interessante é que no dia a dia do mundo corporativo, da vida de empresa mesmo, isso não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Porque você tem um conhecimento de outras formas, né? Porque não adianta o que você aprendeu. O que adianta é o que você faz. É o que você faz. Você já viu faculdade que oferece assim, se matricula aqui na nossa faculdade, vou fazer uma propaganda, hein? Se matricula aqui na nossa faculdade, que é certeza que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Imagina. Não existe. Porque não é onde você estuda, não é o que você estuda, não é com quem você estuda. É você. É o que você faz. Pessoal, essa entrevista está sendo fantástica. Não saia daí. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho, rapidinho, e vamos para a segunda parte, que tem muita novidade aí pela frente. Vamos lá.
Oi meu amigo, oi minha amiga, eu sou Marcelo Ronce e apresento o programa Alta Performance, aqui na TV Geração Z. Eu convido você para estar comigo conversando com palestrantes, consultores e empresários. A gente fala sobre desenvolvimento de carreira e oportunidades de negócios. Venha, assista ao programa Alta Performance aqui na TV GZ. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bônus selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Olá, eu sou a Milene Macedo, apresentadora do Talk Show Gourmet Mexendo a Panela, nesta segunda temporada, trazendo delícias gastronômicas e convidados mais que especiais. Ao vivo eu espero você aqui na TV Geração Z. Não perca! Olá, estamos de volta com a segunda parte desse bloco fantástico. Este programa acontece todas as quintas-feiras, né, às 19 horas. E continuando o nosso bate-papo com o Sam, fala um pouquinho como que é o trabalho de vocês. Né, o Sever. Seguinte, a gente desenvolve um trabalho de formação de pessoas, né? Existe todo um mercado que as pessoas normalmente não conhecem, que é o mercado que se abre, o mercado do desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, muitas pessoas chegam num patamar na vida que elas falam assim, legal, eu tenho um emprego bacana, eu consegui chegar num certo estágio aqui na minha vida corporativa, na minha empresa, no meu negócio, aparentemente eu sou uma pessoa muito realizada, tenho minha família, mas falta alguma coisa, sabe? O que eu vou fazer? Vou fazer uma terapia? Eu vou procurar um psicólogo? Eu vou num psiquiatra? Eu vou arranjar um hobby novo? Eu arranjo uma amante? O que eu vou fazer para passar a vida? E a gente oferece esse tipo de solução. Tá? Primeiro, a gente oferece cursos de desenvolvimento pessoal. Acho que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento hoje, ele é muito pouco explorado. As pessoas, elas falam assim, elas me perguntam muito, Sam, como eu posso fazer para ter mais autoconfiança, por exemplo? Eu falo assim, você sairia aqui na rua hoje e daria sua carteira para o primeiro que passar? Você faria isso? Fala, não, segura aqui minha carteira. Imagina. Acho que ninguém faria isso. Qual que é o principal motivo de as pessoas não fazerem isso? É que elas não conhecem aquela pessoa que está passando na rua. Exatamente. E o que a gente pode associar automaticamente? Quer dizer, se eu não conheço alguém, como eu vou confiar nela? Certo? Exatamente. Tá, então isso é a mesma coisa com a nossa vida. Se a gente não conhece alguém, como que a gente vai confiar nela? Se você não se conhece, será que você vai confiar em você mesmo? Então a gente oferece todas as opções de você se conhecer através de programação neurolinguística, por exemplo, de coaching, de formação em constelações. Além disso, você pode desenvolver e aprender uma nova profissão. Sim. Então são 2 em 1. Porque, por exemplo, quando você faz faculdade é para você aprender? Mas é mais para você talvez ter um título e você poder ter um emprego, uma fábrica de funcionários. E a gente oferece a opção da pessoa estudar e aprender talvez uma nova profissão ao mesmo tempo que ela se conhece.
e ela pode usar isso para o que ela já faz, ela pode usar isso como uma profissão diretamente, ela pode se tornar um hipnoterapeuta, um coach, que está super na moda hoje em dia, um programador neurolinguístico, alguém que trabalha com soluções, um palestrante, um consultor, ela pode associar isso no trabalho dela de dentista, de advogado, de administrador. Então, é tudo isso de um jeito muito rápido que a gente faz. Hoje em dia, uma formação leva 7 dias, por exemplo. E o valor que você, depois dessa profissão, desse curso, você pode realmente, a sua remuneração aumentar assim... Absurda. Absurda. É. Né? Porque o céu é o limite. Né? As pessoas não têm muita noção disso, mas, por exemplo, eu digo sempre, o segredo para você construir uma carreira de sucesso, para você se tornar um empreendedor de sucesso, é você resolver problemas das outras pessoas. Quanto você pagaria para ter um problema resolvido seu? Então, por exemplo, se você tem uma fobia, se você tem um medo, se você tem um bloqueio, se você tem... Quanto você não pagaria para deixar de ter isso? E quanto aquilo te impede de você fazer as coisas? Sim, e quanto você pode... Se você, por exemplo, render 5% mais hoje, hoje são só 5%, só que se todo dia você render isso tanto a mais, todo dia, em um ano faz uma diferença gigantesca, em 2 anos, 5, em 10 anos você está num lugar totalmente diferente. Com certeza. Porque isso vem da auto-melhora. E é isso que a gente procura com os nossos cursos, com as nossas formações, com os nossos processos. Vocês têm também vocês são bastante inovadores, né? Você trouxe para o Brasil uma coisa que não tem, que é o curso em 7 dias de inglês. Na verdade, a gente não trouxe para o Brasil, a gente criou. Criou. Olha que beleza, a tecnologia brasileira. Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo? Sabe disso? Não. E o Brasil é um dos piores países do mundo onde se fala inglês. Onde se fala inglês. A gente, por exemplo, fala menos inglês do que Guatemala e do que El Salvador, por exemplo. Você sabia disso? Nossa, estamos... Eu tive recentemente na Índia, e na Índia, tudo bem, a Índia foi colônia britânica, mas a Índia é um país muito pobre e tem 1,5 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E o mendigo na rua, ele fala inglês. Fala inglês. E não é a língua oficial da Índia, é Hindi, é a língua oficial. E o mendigo fala inglês. Ele então, pede hello esmola. sir, how are you doing? Can you give me some money? Eles falam inglês, eles se comunicam. Aqui no Brasil, o cara é gerente, ele gerencia 10, 15 pessoas. Empresários. E a pessoa não fala inglês. O problema não é o idioma. O inglês é um idioma relativamente bem fácil. O que faz com que o inglês se torne uma dificuldade é como a pessoa aprende. Sim. E a gente desenvolveu todo o método que a gente consegue... Em 7 dias. A gente ensina inglês em 7 dias. O pessoal das escolas de inglês, oficialmente, eles odeiam a gente, tá? Só que um segredo aqui entre nós, né? Pessoas não gratas. É que a gente recebe muitos donos de escolas de inglês grandes, não dono de franquia, dono de redes, que vêm fazer curso nosso de inglês e aprendem inglês em 7 dias. Você sabia disso? Não. É verdade. Olha business, só, né? mas nesse sentido, é a técnica, né? Que vocês... tem por trás disso daí, né? Tudo existe uma metodologia, né, de como fazer. Pense o seguinte, hoje a gente... Posso pegar seu celular aqui? Pode. Ó. Hoje a gente tem um celular, qualquer pessoa tem um celular, um pedaço de plástico que você tira do bolso e você conversa com alguém. Imagina se eu voltasse 20 anos no passado, 30 anos, e falasse assim para você, seria uma criança, eu falasse, Silvia, daqui uns anos as pessoas vão pegar um pedaço de plástico e vão conversar com uma pessoa do outro lado do mundo. Eu falei, é louco. As pessoas dariam risada. Por que a tecnologia ao nosso redor evolui e a educação não evolui do mesmo jeito? Pelo menos não evoluía. O que a gente quer que evolua. Então o que a gente procura e o que a gente vem atrás é fazer com que a tecnologia possa evoluir. Porque a diferença de uma pessoa para outra do mundo, de uma pessoa mal sucedida e outra pessoa bem sucedida, não é o físico. Ninguém fala, o fulano de tal, ele teve resultado na vida, ele se deu bem, ele é feliz porque ele é magro, o coração alto. dele... Não, o coração dele é 32% maior e isso dá uma vantagem. Não é isso. Fisicamente, todas as pessoas do planeta são biologicamente iguais, idênticas. O que muda é o programa que a gente roda na nossa cabeça. Que realmente é o que faz o que a gente estuda hoje, a PNL, o coaching, a hipnose, permite que a gente possa pegar esse programa que funciona e instalar na nossa cabeça, instalar nos outros e trocar. Funciona bem para você? Então instala aqui.
Ah, não funciona? Deleta. E me fala uma coisa, quais são os cursos que são mais procurados hoje? Olha, a gente vive um boom de programação neurolinguística. O que tinha, ela estava com mais ou menos, não eram maus olhos, é que as pessoas acho que não sabiam direito o que era a PNL. Nos anos 90 não tinha bons olhos, né? É bem isso mesmo. Nos anos 90, a PNL não era vista com bons olhos, porque era uma coisa muito... Eu mudo sua vida em 5 dias, sabe essas coisas? Muito autoajuda, né? E acontece que hoje em dia a programação neurolinguística já é quase por totalidade comprovada cientificamente. Exatamente. E o que a gente faz nada mais é do que entender como o cérebro processa a informação. A gente aprende a rodar, sei lá, o Windows da sua cabeça. E você aprende isso por conta própria. Então é isso que as pessoas começaram a se conscientizar, que realmente é uma maneira de funcionar mesmo. Sim. Né? Agora me fala uma coisa, eu vi na sua empresa que vocês estão fazendo também um produto que eu acho assim inovador e um produto fantástico, que é o pensar fora da caixa. Conta pra gente essa ideia que você teve. Esse é o nosso canal do YouTube. Você que está assistindo a gente, você pode assistir sem custo no YouTube, tá de graça. É só você procurar lá Fora da Caixa, Elsevier, não sei se dá para ler aqui. Elsevier, você põe Fora da Caixa, programa Fora da Caixa, põe Fora da Caixa Sam, você vai achar a gente no canal do Elsevier. E são programas sobre pequenas dicas, pequenas histórias, pequenas coisinhas que eu tinha vontade de contar para as outras pessoas, de compartilhar, e eu não tinha como. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa no YouTube, mas precisa ser bem feita, sabe? Sim. Então a gente contratou uma equipe, um editor, a gente foi para os Estados Unidos já 2 vezes para fazer filmagem, porque a gente queria fazer algo bacana, sabe? Tem muito vídeo que é o cara lá, e você agora vai aprender, tal. É muito chato. Ou aquele cara andando na rua, todo mundo falando, todo mundo pulando, e você não entende nada. Exato. E eu sou uma pessoa geralmente com bastante energia. E eu queria contar do meu jeito mais jovem, né? Tô ficando meio velho. Há 31 anos. Do jeito mais jovem. Como você pode... Que desenvolvimento pessoal não é chato. Não é, não, fecha os olhos, pensa... Não é isso. Existe muito mais que isso. Então a gente começou o programa, a gente já está hoje, acho que foi a toda terça-feira está no ar um programa novo. E é uma baita produção que a gente faz, não é assim fácil. Quanto tempo é esse programa? Dura mais ou menos 10 minutos. 10 minutos. Não tem um formato ainda tão definido, né? Mas mais ou menos. E tem coisas inusitadas, tem coisas assim... Olha, o primeiro episódio, por exemplo, eu falei sobre bucket list. Bucket list é uma lista de você fazer antes de você morrer. Olha. O que você quer fazer antes de morrer? As pessoas, por exemplo, elas dividem a energia delas de acordo com o tempo que elas acham que tem. Por exemplo, antigamente a gente alugava filme, locadora de vídeo. Sim. Você alugava 5 filmes, você assistiu 5 filmes no final de semana. Você lembra disso? Com certeza. E hoje em dia, eu, por exemplo, compro, sei lá, Blu-ray, você compra aquele negócio e você não vê, ele vai pra gaveta, pra estante, ele fica uma eternidade lá, quando você vai ver, o filme já é velho. Você vê na Netflix, não é? Exatamente. Porque você sabe que ele tá lá, então a energia, ela dissipa. O bucket list consiste num exercício de você imaginar que você tem pouco tempo de vida. Tá, por exemplo, eu tenho pouco... O que eu quero fazer da minha vida que eu ainda não fiz? E põe lá. O Steve Jobs, ele tinha um exercício desse diário. Ele todo dia se olhava em frente ao espelho e falava, se hoje fosse o último dia da minha vida, o que eu faria o que eu estou prestes a fazer hoje? E se a resposta fosse não, por muitos dias seguidos, ele repensava, ele sabia que alguma coisa ele tinha que mudar. Olha. Então, o primeiro vídeo é disso, o segundo vídeo são sobre âncoras da PNL. Eu não vou explicar que senão vai levar um tempo, o programa você assiste lá no Fora da Caixa. Mas, por exemplo, eu quero contar histórias dentro do Fora da Caixa. E, por exemplo, a gente foi filmar lá no parque do Harry Potter, na Universal lá, a história do Harry Potter. Você conhece a história do Harry Potter? Não. Harry Potter todo mundo conhece, Sim. É o livro, o bruxinho, virou filme e tal. Nossa, mas a história por trás do Harry Potter, poucas pessoas conhecem. Que a Joanne, que é a autora, ela era uma pessoa extremamente comum. De tão comum, é uma pessoa que ninguém dava bola. E ela ousou ser diferente. Ela passava desapercebido. Por exemplo, ela se formou na faculdade e não conseguiu um emprego, ela trabalhava como secretária. Quantas pessoas são iguais?
Ela casou com um cara que ela se apaixonou, um relacionamento mais ou menos, e o cara começou a bater nela. Ela apanhava do marido. Acontece, infelizmente. Ela nasceu a filha dela e ela teve uma depressão e não conseguiu ver muita coisa. Como a maioria das mulheres. Tá. Ela fugiu do marido, pra você ter noção, ela fugiu do marido com o filho recém-nascido, porque o marido batia nela. Ela teve que entrar com uma ordem judicial para o marido não se aproximar dela. Ela não tinha dinheiro, ela era sustentada pelo Bolsa Família em inglês lá, que eu não sei o nome, e ela morava quase que de favor, com um dinheirinho bem apertado, não tinha computador, não tinha máquina de escrever, e ela tinha uma vontade. O que ela fez? Ela ousou, ela foi diferente. Ela escrevia a história do Harry Potter em guardanapo, enquanto ela ninava a filha ali na rua, parava, quando dormia ela parava num restaurante, num café, qualquer lugar, escrevia a história em guardanapo. Depois que ela juntava um monte de guardanapo, ela ia para uma lan house e passava limpo a história. Ela escreveu o Harry Potter, a Pedra Filosofal desse jeito. Aí você imagina, pô, é o maior livro, o maior sucesso financeiro literário da história. Sim. Maravilha, né? Ela escreveu e vendeu rapidinho. Não. Ela tomou mais de 20 nãos até ela conseguir finalmente editar o livro. Para ela editar o livro, ela teve quase que pagar do bolso dela. E não foram 1000 cópias, foram 500 cópias que ela rodou. E o dono da editora que aceitou, só aceitou porque a filha dele encheu o saco. Falou, não, pai, vai, é tão legal. Dá uma força. Vai, ajuda ela, o livro é bom. E aí o dono falou assim, olha, eu aconselho você a arranjar um emprego de babysitter, secretária, alguma coisa, você não vai viver de autora. E olha o que virou a história. Ela tem mais de 1 bilhão de libras, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela ousou. É isso que eu quero contar, sabe, essas histórias. Você, às vezes, pode parecer que o mundo está ruim, a crise, e as coisas não estão legais, que seja, não importa. Se você tiver coragem, vontade, amor, se fizer uma coisa de verdade por amor, você gosta, pô, o mundo, os caminhos são infinitos. É verdade, porque hoje as pessoas, o que a gente percebe é que elas entram numa zona de conforto hoje está mal, vai piorar e fica no mais ou menos, né? Só que o que elas não percebem é o que eu posso fazer para sair dessa situação? Como que eu posso mudar? O mundo só te vê pelo que você rende para o mundo. E é isso que a gente tenta fazer com o nosso trabalho na Elsevier. É um trabalho feito através de cursos, através de terapia com hipnose, através de DVDs, através desse contato de um professor-aluno e do autodescobrimento. Só que o nosso objetivo é mais que isso. Eu até brinco, né? Eu quero que as pessoas se tornem aquilo que os nossos cachorros pensam que nós somos. Eu não sei você, mas o meu cachorro me acha o máximo. Eu não quero desapontar ele, sabe? Eu posso ser essa pessoa que o meu cachorro acha que eu sou. Você, quando entra em casa, só dá você. Cara, eu sou o máximo para o meu cachorro. E eu acho que as pessoas podem ser esse máximo. Só depende delas. Exatamente. E quanto à hipnose, até um certo tempo atrás, as pessoas achavam que era bruxaria, que era... Ainda acham um pouquinho. Ainda acham, né? Então, por exemplo, assim, eu faço terapia e a minha terapeuta, ela usa hipnose. Nossa, cuidado, hein? Cuidado, porque ela pode te roubar senha. Imagina. Se isso funcionasse, não tinha hipnólogo pobre, né? Pobre. Então, eu acho que é mais falta... Esse medo vem em função da ignorância de saber o que é realmente o processo. É uma coisa que comumente as pessoas não compartilhavam, tá? Até dou uma dica para você que está assistindo a gente. O nosso professor de hipnose, o Alberto Delisola, ele tem um canal no YouTube. Nossa, fantástico. Chama Supermemória. Você digita lá, youtube.com/supermemória. Ele ensina um monte de coisa de graça, por exemplo. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é uma mente brilhante. É uma mente brilhante. E o legal disso é que, assim, todo mundo já vive em estado de hipnose pelo menos 95% do tempo. E as pessoas não imaginam. Sabe o que é o exemplo? Imagina que chega um cara no consultório e fala assim, eu quero me melhorar. Eu falo, tá bom, então, por favor, o terapeuta, por favor, se melhore. Aí, tá bom. Ótimo, agora é só passar com a secretária, acertar com ela e tá certo. Por que isso não funciona? Porque racionalmente as pessoas não mudam. Porque o problema, ele não mora no racional, ele não mora na maneira como você pensa. Sim. Ele mora no inconsciente, no hábito que você faz sem pensar. Isso é o inconsciente. Sabe quando o elevador para no andar errado e você está, sei lá, no WhatsApp, você está pensando, está desligado e você desce?
Ou quando você está dirigindo, conversando com alguém, ouvindo uma música, e você faz aquele mesmo caminho que não era para fazer naquele dia. Quem é que está ali dirigindo? Ou você chega na sua casa e fala, nossa, mas eu tô aqui. É, tipo isso. Quem é que te levou até ali? Quem é que dirigiu o carro para você? Quem é que desceu do elevador? Você mesmo, só que foi seu inconsciente. Isso é um estado de transe, isso é um estado de hipnose. E a gente vive esse estado mais ou menos 90% do tempo. O Alberto, que eu já participei de cursos dele e é fantástico, eu recomendo, ele também tem um trabalho que chama Street Hipnose. Street Hipnose. Que no Brasil ainda não é muito comum. Não é comum. As pessoas morriam de medo, aliás, quando a gente começou esse curso, né? E até convido, se você quiser fazer um curso Aprender Hipnose de Verdade, esse curso a gente treina na rua. O objetivo não é hipnotizar na rua, e sim, esse é o meio para a gente treinar. Exatamente. Porque nesse curso, por exemplo, a gente hipnotiza, cada aluno hipnotiza 20 pessoas por dia. E a gente não conseguiria isso em sala, porque os coleguinhas já conhecem, estão entendendo, você faz com o outro vai fingir que fez. O que a gente bolou, então? A gente desce na Paulista, que o Sever fica na Paulista, em frente ao MASP. A gente sai na rua, ali na Avenida Paulista, e a gente para, as pessoas põem placa, as pessoas ficam curiosas e falam, você quer experimentar a hipnose? E Vocês colocam placa? A gente coloca a placa e a gente faz, por exemplo, a pessoa conseguir colar a mão dela, a pessoa fechar os olhos, se concentrar, entrar num transe leve. São coisas leves que não vão além do que normalmente as pessoas já têm. E é super legal, porque a pessoa treina mesmo, ela sai do curso sabendo fazer. Que é o que eu valorizo muito. É aquilo, não adianta o que você sabe, adianta o que você faz. E o Alberto agora também está fazendo, ele é o Alberto que está com um curso de inglês em 7 dias. O Alberto desenvolveu essa ferramenta também. Essa ferramenta. Aliás, é ele e a Cíntia. E a Cíntia. Que também é uma excelente profissional. São os irmãos superdotados, né? Superdotados. Nossa, dá até raiva. Porque o Alberto, ele é recordista latino-americano de memorização. Olha o currículo do menino. Ele é o cara da América Latina inteira que tem a melhor memória de todas. Tá? Então ele memoriza qualquer coisa, é incrível, dá raiva. Ele é professor da faculdade da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é psicólogo, ele escreveu o best-seller Mentes Brilhantes. Ele faz qualquer coisa, ele é fantástico. Enquanto a irmã dele, a Cíntia, ela se formou em Direito na Faculdade de Minas Gerais, na Federal, passou no concurso da OAB sem estudar, sem nada, e falou, olha, agora que eu já me formei, vou fazer um hobby novo. Aí prestou um vestibular para Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, passou entre os primeiros colocados, entre os primeiros. Não tinha o que fazer. E pior que isso, ela fazia faculdade de Medicina e ela quase não precisava ir para a faculdade, porque ela estava adiantada quase 1 ano na matéria. Quem é que fica 1 ano adiantado na faculdade de Medicina? Não, parece aquele programa Super Gênios. Não, é incrível. Gêmeos, e eles bolaram né? esse método, porque é incrível, é fantástico. Assim. E interessante é o seguinte, a história do Alberto, com a parte de hipnose, foi fantástica, porque ele era a pessoa mais cética da face da Terra, ele não acreditava em hipnose. Até que um dia ele foi hipnotizado. Ele acreditava na base da hipnose, porque ele é psicólogo, ele estudou aquela hipnose e tal. Mas ele não acreditava que ele pudesse ser hipnotizado. Ele achava que era um fenômeno muito específico. Ele viu que era uma coisa muito ampla, que todo mundo vive o tempo todo. E eu sei que em 3 meses ele se apaixonou, se aprofundou, e a partir disso nunca mais parou de buscar conhecimento. E é um pesquisador mesmo, né? Porque ele vai na raiz mesmo, né? Mas que bom, nós estamos quase no encerramento deste nosso programa de hoje, que é um programa assim muito gostoso, né? E eu queria saber de vocês, né, de você, o que espera 2016? Para a gente, para o Sever, para mim ou para todo mundo, para o Brasil? Para o Sever. O que vocês têm em mente? Olha, o nosso objetivo, né, o Sever é sempre trazer os melhores junto com a gente, tá? Então, se você quer estudar, quer se conhecer mais, você pode ter certeza que quando você vem procurar um curso no Elsevier, não sou só eu que está fazendo o curso, que está dando aquele curso, é uma coisa muito mais ampla. A gente consegue trazer os melhores de cada área para fazer o que a gente faz. Então, a gente tem N coisas, N produtos, atrações internacionais assim incríveis, tem uma grade gigantesca. Para você ter noção, são quase 70 formações por ano. Nossa, é muito curso. Se pensar que cada formação tem quase 7 dias, 6 dias, é muito. E muitos curso. Eventos com palestrantes internacionais? Tem muito, bastante. Eu acho que tem mais de 10, 15 eventos no ano que vem só com
com treinadores internacionais. Tem muita coisa. Então, o ano que vem promete. Porque este foi realmente um ano maravilhoso, um ano, igual você estava contando, com muitas formações, ajudando a desenvolver a carreira de muitas pessoas. Com certeza. Né? Para nós foi uma alegria imensa ter o Sam aqui no nosso programa. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas. Se você gostou do nosso programa, indique para outras pessoas. É só você entrar também no Facebook e você vai encontrar a nossa página lá, Programa Mentes Brilhantes, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, um beijo no coração de vocês e até a próxima quinta-feira. Obrigado, Silvia. Tchau, tchau. Oi meu amigo, oi minha amiga, eu sou Marcelo Ronce e apresento o programa Alta Performance, aqui na TV Geração Z. Eu convido você para estar comigo conversando com palestrantes, consultores e empresários. A gente fala sobre desenvolvimento de carreira e oportunidades de negócios. Venha, assista ao programa Alta Performance aqui na TV GZ. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bom selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Olá, eu sou a Milene Macedo, apresentadora do Talk Show Gourmet Mexendo a Panela, nesta segunda temporada, trazendo delícias gastronômicas e convidados mais que especiais. Ao vivo eu espero você aqui na TV Geração Z. Não perca!